Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor e precisamos constantemente agradecermos a este Pai misericordioso, a este Pai de infinita justiça, infinita misericórdia, por nos conceder constantemente oportunidades. Porque, como nós sabemos, este Pai não mima os seus filhos, mas oferece oportunidades mil para a corrigenda necessária. Todas as oportunidades que necessitarmos durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada pela eternidade afora que nós temos adiante de nós, com certeza Deus nos concederá. Deus não tem pressa, a pressa deveria ser nossa, para sairmos do atoleiro que entramos por conta própria devido às nossas escolhas equivocadas. Então somos nós quem temos que fazer esforços. Deus continua nos ofertando oportunidades e por isso agradecemos pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou para nortear a nossa caminhada aqui pela terra e também no mundo espiritual. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que nos foi concedida neste calendário do tempo, neste relógio do tempo. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais e já pedimos desculpas, pedindo desculpas a todos vocês, porque ontem falamos que o estudo de ontem seria o último capítulo do livro Apostilas da Vida, mas na verdade tinha mais um capítulo, na verdade tem o capítulo 21, aquela orelha do livro que estava aqui fechada, escondendo parcialmente o último capítulo, que é a última página, penúltima e última página do livro. Então nós temos hoje um belíssimo capítulo, que é realmente o último capítulo do livro Apostilas da Vida, que tem como título Tudo é Amor. Então aqui André Luiz nos traz frases curtas, mas de um ensinamento e de uma profundidade nesses ensinamentos, nos ensinamentos contidos em cada frase, e realmente não tem como nós não concordarmos com André Luiz que tudo realmente é amor, e tudo na nossa vida se resume em amor, porque Deus é o próprio amor, conforme nos diz João Evangelista: meus filhinhos, Deus é amor. Então aqui André Luiz nos traz estes ensinamentos para as nossas reflexões, começando aqui o capítulo 21 da seguinte maneira: observa, amigo e amiga, em como tudo é amor e tudo provém do amor, e no amor tudo se resume. Então aqui ele nos fala que tudo é amor, tudo provém do amor e tudo se resume em amor. E aí ele começa as frases curtas e de ensinamentos belíssimos e profundos, dizendo que vida é o amor existencial. Sem sombra de dúvida que a vida, esta belíssima expressão e maior expressão de amor existencial, é a assinatura de Deus que nós temos aqui à nossa frente, que temos conosco a nossa vida, que na verdade é pertencente a Deus, que Deus nos concedeu provisoriamente nesta condição de expressão do seu próprio amor. Então é por isso que André Luiz nos diz que vida é o amor existencial.
E ainda acrescenta que razão é o amor que pondera. Então aqui, como nós já estudamos em estudos recentes sobre a aquisição da razão, que conforme registrou André Luiz registrou estas informações para nós, nos dizendo que nós chegamos à idade da razão, adquirimos a idade da razão há precisamente 40 mil anos. Ou seja, então desde há 40 mil anos nós alcançamos esta condição de amor que pondera. Então quando nós usamos a racionalidade, nós ponderamos, nós refletimos acerca dos assuntos na nossa vida. E aí ele diz ainda que estudo é o amor que analisa. Então, sem sombra de dúvida que o estudo, quando nós estamos estudando, refletindo, é exatamente fazendo isto, analisando, é o amor que analisa. Ao mesmo tempo, conforme ele nos diz aqui, que ciência é o amor que investiga. E sem sombra de dúvida que para investigar realmente tem que ter este propósito, tem que ter este amor, porque só por amor e com amor, realmente um cientista, ele vai gastar ali todos, às vezes, os anos da sua existência investigando. Então, conforme ele nos fala aqui, a ciência é o amor que investiga, ao mesmo tempo que filosofia é o amor que pensa. Então, filosofia é este amor que pensa para responder aqueles questionamentos básicos da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Tá? Então, neste caso, esses questionamentos filosóficos, sem sombra de dúvida, que é o amor que está pensando. Ao mesmo tempo que também, dentro desses questionamentos filosóficos que encontramos respostas na doutrina espírita, também tem aqueles questionamentos: por que uns são ricos e outros pobres? Por que uns nascem sãos e outros nascem doentes? Por que uns têm uma caminhada aqui na Terra de uma forma assim aos nossos olhos mais fácil e outros tantos têm uma caminhada mais difícil? Então, sem sombra de dúvida que são questionamentos que é este amor em exercício, é este amor que está pensando e, sem sombra de dúvida, encontrando respostas para estes questionamentos na nossa vida. E, ao mesmo tempo, ele nos diz que religião é o amor que busca Deus. Então, religião é este amor também em exercício buscando Deus. E conforme nós já refletimos também, já mostramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que toda e qualquer religião séria aqui na face da Terra tem como propósito, tem como objetivo, colocando em prática este exercício do amor, buscando Deus, exatamente isto, o propósito, e é para isto que as religiões existem, estão aqui na face da Terra, para tornar as criaturas melhores, para tornar os homens, no sentido genérico, bons. E ainda ele diz que verdade é o amor que se eterniza. Então, verdade é este amor que se eterniza, da mesma forma que ideal é o amor que se eleva. Então, quando nós temos um ideal e buscamos, lutamos por aquele ideal, por esse ideal que temos na nossa vida, então exatamente isto, é o amor que se eleva, é o amor que está em exercício se elevando em busca daquele ideal. Ao mesmo tempo, ele diz que fé é o amor que se transcende. Então, fé é este amor que se transcende. Esta fé, quando realmente sólida, quando realmente construirmos e quando conseguirmos construir essa solidez, sem sombra de dúvida, que é este amor em exercício transcendendo aqui a própria vida material. E ainda ele acrescenta que esperança é o amor que sonha. Então precisamos sim, sem sombra de dúvida, colocarmos em prática, movimentarmos constantemente este amor, sonhando, usando este termo, sonhando, através da esperança, por meio da esperança. E ao mesmo tempo ele diz que caridade
Caridade é o amor que auxilia. E sem sombra de dúvida, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, caridade é aquele único caminho que nos leva à salvação. Caridade e humildade. É por isso que ele nos fala que caridade é o amor que auxilia a nós, auxiliando os outros. Em nós auxiliando os outros, colocando em exercício este amor, nós estaremos auxiliando nós mesmos, construindo esta estrada que nos leva à chamada iluminação espiritual ou salvação. E ainda ele nos diz que fraternidade é o amor que se expande. Então, fraternidade, agir com fraternidade, agir com irmandade, agir como verdadeiros irmãos de jornada que somos, sem sombra de dúvida que é este amor que sai de nós se expandindo, alcançando outros companheiros de jornada. E precisamos constantemente nos esforçarmos, conforme nos pede Jesus, para que este amor cada vez mais se expanda. E ainda diz sacrifício. Sacrifício. O que significa o sacrifício? O que significa o sacrifício em nossa vida? E aí ele nos diz que sacrifício é o amor que se esforça. Então, quando nós nos sacrificamos por algo, por alguma coisa ou por alguém, exatamente exercitando este amor através do esforço constante na nossa vida. E ainda ele acrescenta, após o sacrifício, ele traz aqui a renúncia. O que é a renúncia? Aí ele diz que renúncia é o amor que se depura. Então, quando nós trabalhamos em nós a renúncia em prol, em especial em prol de outros companheiros de jornada, renunciamos a nós mesmos, nós estamos depurando o amor, ou seja, tornando este amor mais puro, mais transcendente. Por isso que ele fala que renúncia é o amor que se depura. Ao mesmo tempo, ele acrescenta que simpatia, quando nós sentimos simpatia por alguém, é exatamente o amor que sorri. Que beleza, que maravilha quando este amor sorrir para outras criaturas através da simpatia, porque sem sombra de dúvida não é algo bom para nós quando nós alimentamos a antipatia, aquele amor que deixou de sorrir ou que não está sorrindo naquele momento. Então, sem sombra de dúvida que é preciso constantemente alimentar este amor que sorri através da simpatia. Ao mesmo tempo, ele acrescenta que altruísmo é o amor que se engrandece. Então, precisamos constantemente, através deste altruísmo, engrandecer o amor. E ainda ele acrescenta que trabalho é o amor que constrói. Então não podemos encarar o trabalho como sendo um sacrifício simplesmente, já que vimos que anteriormente que o sacrifício é o amor que se esforça. Então precisamos nos esforçar, conforme ele fala aqui, com amor e pelo amor para construirmos, porque a lei do progresso, sem sombra de dúvida, que ela se movimenta e avança através da lei do trabalho. Então precisamos colocar em movimento esta lei do trabalho para que a lei do progresso seja, digamos assim, colocada em prática também, para que ela se movimente, se avance, construindo constantemente. Aí ele diz na sequência que indiferença, o que significa a indiferença? A indiferença é o amor que se esconde. Então, quando nós agimos com indiferença em relação aos problemas dos outros, em relação aos nossos problemas, em relação aos problemas da sociedade onde nós estamos inseridos, em especial na microsociedade que nós conhecemos com o nome de família, ou micro-humanidade, também que conhecemos com o nome de família, sem sombra de dúvida que nós estamos escondendo o amor. Então precisamos agir de forma diferente, exercitando este amor e tirando este amor que está escondido para que ele se eleve cada vez mais, saindo da indiferença. E ainda ele diz que desespero nada mais é que o amor que se desgoverna. Então, quando deixamos
nós nos deixamos ser desgovernados ou agirmos de forma imprudente, de forma desgovernada, exatamente isto. É este amor que não está sendo governado, não está sendo tratado, não está sendo, digamos assim, utilizado da forma correta. E aí ele nos traz uma outra palavra que, via de regra, nós, na nossa vida material aqui na Terra, devido à nossa ignorância, nós confundimos esta palavra que ele traz aqui na sequência como sendo o próprio amor. Eu estou amando muito, ou seja, eu estou apaixonado. Não, de forma alguma. Ele fala que paixão é o amor que se desequilibra. Então, quando nós nos colocamos nesta condição, quando nós agimos em qualquer setor da nossa vida, agimos de forma apaixonada, conforme ele está colocando aqui, é simplesmente o amor que está em desequilíbrio, porque se agir com equilíbrio, não vai aplicar esta palavra. E aí ele diz ainda na sequência que ciúme é o amor que se desvaira. Então, quando nós agimos aqui na vida de forma ciumenta, também de forma desequilibrada, que igual ele colocou em relação à paixão, sem sombra de dúvida que é o amor também que está desvairado, está desequilibrado. E aí ele traz uma outra palavra que é muito importante para todos nós e que os espíritos amigos nos dizem que é um dos maiores entraves, junto com outra que ele traz na sequência, um dos maiores entraves para a nossa marcha evolutiva. E isto se chama egoísmo. E aí ele diz que egoísmo nada mais é que o amor que se animaliza. Então, quando nós agimos de forma egóica, conforme ele nos diz aqui, nós estamos deixando que aquele amor que deveria ser puro volte àquela condição de animalidade. E aí ele diz na sequência, traz aqui a outra palavra, que é o outro entrave para a nossa marcha. E, no caso, ele falou do egoísmo, agora ele fala do orgulho. O orgulho nada mais é que o amor que enlouquece. Então precisamos, sim, sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos pede, conforme Jesus nos orienta, a vigilância constante para não deixar que este amor se animalize e nem que este amor se enlouqueça, para não entrarmos nessa condição de egoístas e de orgulhosos. E aí ele diz ainda na sequência, sensualismo. Sensualismo nada mais é que o amor que envenena. Então, quando também, devido à nossa invigilância, desequilíbrio, agimos desta forma com sensualismo, com sensualidade, às vezes nos desequilibrando e desequilibrando outras criaturas, nada mais é que um amor que está envenenado e, sem sombra de dúvida, todos que provarem deste amor envenenado serão prejudicados. Então, precisamos também, mais uma vez, de vigilância constante. E aí ela acrescenta vaidade. O que significa a vaidade na nossa vida, fazendo esta reflexão acerca do amor? Aí ele diz que vaidade nada mais é que o amor que se embriaga. Então, quando nós agimos de forma vaidosa, ou seja, é o amor que está embriagado. Embriagado também devido à nossa invigilância, o nosso desequilíbrio, onde nós nos colocamos, nos postamos numa condição em que nós não alcançamos ainda. Construímos um pedestal vaidosamente e nos colocamos lá em cima. E aí, por último ele traz uma outra palavra, encerrando as reflexões, que nos diz da seguinte maneira: finalmente, o ódio. O que é o ódio? O ódio, conforme ele diz aqui, finalmente o ódio, que julga ser o antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então aqui nos chama a atenção que, via de regra, quando nós falamos em ódio, via de regra nós dizemos que o ódio é o contrário, é o antítese do amor, ou seja, o contrário do amor. Mas aí ele diz que não é desta forma, que o ódio não é o contrário, não é o antônimo do amor, mas sim o amor que se encontra gravemente adoecido.
e precisa ser tratado para retornar à sua condição de saúde. E aí ele encerra aqui dizendo: tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei de Deus. E aí ele diz: nós precisamos respeitar, já que tudo é amor, nós precisamos respeitar a lei de Deus, a lei divina, que nos faz constantemente o seguinte questionamento: como? Como amar? E sem sombra de dúvida, que as respostas nós encontraremos em todas essas linhas de reflexões que André Luiz nos trouxe, nos mostrando aqui de uma forma clara em relação à vida, em relação à razão, estudo, ciência, filosofia, religião, verdade, ideal, fé, esperança, caridade, fraternidade, sacrifício, renúncia, simpatia, altruísmo, trabalho e assim sucessivamente até chegar no amor adoecido através do ódio. E no rodapé desta mensagem, ele traz ainda que todos nós somos herdeiros da sabedoria infinita e do amor universal. Então todos nós somos herdeiros deste amor e desta sabedoria universal, Deus. E para encerrarmos as nossas reflexões deste momento, e agora verdadeiramente encerrarmos os estudos e as reflexões do livro Apostilas da Vida, encerraremos aqui com uma prece de André Luiz, que em uma versão que eu encontrei do livro Apostilas da Vida, é exatamente esta prece que está como o último capítulo do livro. Tá? Então ela tem como título Súplica. Antes de lermos aqui e refletirmos acerca desta prece de André Luiz para encerrarmos as nossas reflexões, vamos apenas ler aqui o que a Fernanda, nossa irmã Fernanda, postou aqui neste momento. Eu gostaria de pedir aos irmãos, no final desse estudo, que nós possamos unir os nossos pensamentos em benefício da minha primogênita que está internada no Hospital Rui Azeredo, diabetes. Então, diabetes muito alta. Então, vamos neste momento já nesta prece. Coincidentemente, já que também não existem coincidências, exatamente vamos nos unir nesta corrente de energias positivas em favor desta nossa companheira de jornada que se encontra em necessidades, a família, bem como ela que se encontra internada no Hospital Rui Azeredo, que é ali bem na saída de Goiânia para Trindade. Então aqui André Luiz nos diz o seguinte, nesta súplica: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara aos que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Auxilia aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da penúria e do infortúnio dos outros companheiros de jornada. Socorre aos que não se lembram de agradecer aos benfeitores que lhes apoiam a vida. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos da delinquência, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. E ainda ele diz, pedindo ao Pai: levanta os que esqueceram a abnegação no serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência do corpo físico é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da imortalidade. Ergue os que caíram, vencidos pelo excesso de conforto material. E ainda ele pede a Deus: corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina.
Intervém, Senhor, a favor de todos os que acreditam ser detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver os juízos, condenando os próprios irmãos. Então aqui André Luiz pede ao Pai tudo isto e ainda acrescenta: acorda as almas distraídas que envenenam o caminho alheio com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. E ainda ele acrescenta: estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença da morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou o corpo precário. Esclarece aos que se perderam nas sombras do ódio e da vingança, da ambição desregrada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus desígnios. E por último, ele diz: Pai, eles todos, qual já sucedeu a tantos de nós, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por atos lamentáveis de deserção e indiferença perante o infinito bem. Então assim encerra André Luiz com um assim seja, agradecido a Deus após esta rogativa. E assim também encerramos as nossas reflexões, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, rogando mais uma vez por todos que se encontram em maiores necessidades do que nós, rogando por aqueles nossos heróis da instrução, da educação, heróis da saúde que continuam trabalhando bravamente para salvarem vidas. Que o Senhor Jesus possa envolver a todos e a todos nós que aqui nos encontramos, bem como os nossos lares, os nossos familiares, em especial aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós. Sem sombra de dúvida que nenhum de nós estaremos desamparados. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos Espíritos amigos, graças damos a todos vocês. E até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até muito breve, quando aqui nos reencontraremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre, e paz aos nossos corações.